Obrigado. Então, em continuação, eu quero, ou melhor, tenho a honra de conceder a palavra ao professor Breno Hax, que está aqui já ao meu lado. E estamos conversando aqui, uma pessoa muito amável, muito gentil e extremamente inteligente, já notei, e tenho certeza que nos brindará com uma excelente palestra, cujo título é Conexões entre Filosofia da Mente, Psicologia e Direito. Vossa Excelência está com a palavra, professor. Deixa eu virar aqui o microfone, deixa o senhor, fica à vontade aqui. Ou se quiser utilizar aquele outro ali, também, acho que o senhor fica mais à vontade ali, até pela... Isso, então fique à vontade. Aqui, se o senhor quiser, até isso, faça favor. Então, fique à vontade, professor. Oi, certo. Bom, eu vou fazer algumas observações aqui. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade de estar aqui nessa casa. Fico muito feliz que os filósofos estejam aqui, né, que sejam convidados para esse debate. Os filósofos estão prontos para conversar com todas as áreas da sociedade e nós aprendemos com todos vocês e certamente queremos contribuir com o que pudermos para melhorar a reflexão sobre todas as áreas da vida. Então, embora a minha palestra tenha um título bastante geral, de discussão entre filosofia e direito, eu resolvi discutir um ponto muito específico que faz parte da minha pesquisa há muitos anos. Pelo menos desde 2009 eu penso sobre esse assunto. E como filósofo eu tentei dar uma resposta, eu vou apresentar a minha teoria sobre o que acontece nessa situação. Quando eu falar disso, vocês certamente vão reconhecer essas coisas na vida de vocês. Elas são coisas muito importantes para nós, mas nós ainda temos que ter a melhor resposta, a melhor explicação para o que está acontecendo nessa situação que eu vou... São várias situações humanas que eu vou narrar, há uma pesquisa científica sobre elas, mas não há ainda uma explicação aceita por toda a comunidade de cientistas e filósofos. E eu, como filósofo, vou fazer algumas observações e deixar a apreciação de vocês. Está virando um texto que vai para publicação esse ano. E eu fico muito feliz, eu dedico essa palestra a Peter Worsley e Mary Worsley, que é um casal com quem eu conversei muito no período que eu estive no meu pós-doutorado na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, de 2012 a 2013. Peter já é falecido, mas eu discuti bastante essas ideias com ele. E foi um momento também em que eu formulei quase que o caráter final dessa concepção que eu tenho agora. São experimentos que vêm basicamente da psicologia, depois um deles vem da economia, e mesmo a antropologia também tem lidado com eles. E as ciências humanas, então, têm discutido essas questões, e agora acho que chegou a vez dos filósofos também contribuírem com algum tipo de explicação, que no caso é a minha. E também dedico a Rose Lene Morokawa, que muito me ensinou sobre a vida e que me fez repensar várias coisas que estão aqui e que levam a ter esse caráter talvez agora mais profundo. O que eu vou discutir com vocês, basicamente, é uma coisa que diz muito, tem muito valor, provavelmente, para o direito, porque tem muito valor para quem discute regras de recompensa ou de custos. Então, de fato, essas coisas elas surgiram no debate a partir de uma discussão em psicologia, quando os psicólogos se preocuparam em como os incentivos podiam melhorar as atividades humanas. E depois eles encontraram alguns resultados surpreendentes. Por exemplo, na obra de um psicólogo, Edward Deci, agora ele está aposentado, de Rochester, Estados Unidos. Eu já me correspondi com ele. E ele influenciou um pouco o que eu penso, embora eu dê uma própria resposta para essa coisa. Mas ele começou a fazer experimentos com crianças dos anos 70, em que as crianças resolviam quebra-cabeças
e resolviam com soluções criativas, até que eles começaram a pagar as crianças para fazer os quebra-cabeças ser resolvidos, e as crianças começaram a demorar mais para resolver os quebra-cabeças, algumas desistiram de resolver os problemas, e as soluções eram menos criativas. Às vezes era um texto e dar um título criativo para o texto, até isso. E ficaram bastante surpresos, porque, principalmente no mundo, digamos assim, no mundo... talvez o mundo, vamos falar, é difícil fazer generalizações, mas no mundo americano, que tem uma ideia um pouco de que o mercado vai resolver todos os problemas, né, isso parecia uma surpresa. Né? Pô, tu introduzias um mercado e, de fato, a solução não era suficientemente vantajosa, vamos dizer. Esse experimento dele foi numa área que diz respeito à criatividade, autonomia e competência fazendo atividades. Então, ela teve um impacto, mas os experimentos que vão diretamente me chamar a atenção aqui para discutir com vocês são 4 experimentos diferentes que dizem respeito à atividade de cooperação, quando um indivíduo tenta cooperar com a comunidade ou com outros indivíduos. Os 4 experimentos são os seguintes. O primeiro é um surpreendente experimento feito por 2 psicólogos, Frey e Goethe. Eu já me correspondi com Goethe. Não é o literato Goethe, mas até não tem H sobre o nome do Goethe, né? É Frey e Goethe. Eles fizeram esse experimento anos atrás em economia. E era basicamente o seguinte. O governo na Suíça introduziu aumentou a ajuda de custo para as pessoas que faziam trabalho para a comunidade, né? Elas se dedicavam várias horas da semana, mas por alguma razão eles notaram que as pessoas, depois de receber um grande aumento na ajuda de custo, passaram a dedicar menos horas ao trabalho para a comunidade. Isso foi um grande problema. Eu tomei conhecimento disso quando eu vi um livro que discutia isso, e tentava dar uma resposta, mas eu achei que a resposta não era boa, então não vou mencionar, mas basicamente até que eu descobri o texto original, o artigo original, que era do Frey e Goethe, e eles também deram uma resposta para isso, em economia, e eu também acho que não é suficientemente o que a gente quer, eu tenho uma resposta que é um pouco mais ampla para isso, mas eu quero deixar isso como um fato, eles descobriram isso. Eu escrevi para eles, para perguntar se alguém já conseguiu replicar a pesquisa deles, ainda não foi replicada. Aliás, uma coisa muito importante é poder replicar uma pesquisa e ver se acontece isso em outros países também, em outras circunstâncias. Mas ainda não foi replicada, certo? Mas aconteceu isso. Bom, a segunda é a da doação de sangue. São muitas pesquisas sobre doação de sangue, mas há uma famosa de Mellström, o sobrenome do autor, e isso tudo vai ser publicado e vocês vão ter acesso a essa bibliografia. Eu posso deixar aqui, talvez, no YouTube, se quiser, eu deixo a bibliografia. Diz respeito à doação de sangue. Porque houve muita pesquisa desde os anos 70 para cá sobre doação de sangue, e o incentivo que as recompensas podem dar, desde a obra de um pensador chamado Titmus, que ele disse o seguinte, que ele imaginava que ele discutia o sistema de doação de sangue nos Estados Unidos, que era recompensado, e na Inglaterra que não havia recompensa. E ele dizia que as pessoas faziam porque gostavam dessa doação. E ele imaginava que se introduzissem pagamentos, poderia cair não a quantidade de doação, mas a qualidade. Então, desde então tem um bocado de pesquisas têm sido feitas. Eu tenho lido esse material todo, são muitas pesquisas, mas elas são difíceis de comparar entre si, porque elas trabalham sempre com grupos muito diferentes, em todo caso, mas essa do Mellström me chama especialmente a atenção, porque é o seguinte, quando introduziram pagamento, embora não tenha havido grande diferença no grupo de homens que fazia parte, mas no de mulheres caiu quase em 50% o número de oferta de sangue, quando se passou a pagar. E também isso parece que virou Como explicar isso? Porque a ideia é a seguinte, tem um sistema de cooperação, as pessoas estão cooperando. Aí, então a ideia é assim, se eu colocar um incentivo, elas vão cooperar mais, ou pelo menos vai ficar igual. Mas não, a cooperação diminui. E o que está acontecendo? A gente tem que explicar isso. Quais são os fatores, quais são as condições que estão operando. E, bom, eu tenho uma explicação aqui. E o terceiro vem da economia.
é o seguinte, multas em creches. Isso aí, muita gente não juntou essas coisas ao mesmo tempo, mas a minha explicação junta tudo isso. Eu consigo explicar e juntando o caso dos custos. Então, multas em creche é o caso dos custos, propriamente, que é o seguinte, em uma escola, isso eu também põe na bibliografia, são 3 psicólogos, 3 economistas, Gnizzi é um deles, né? Gnizzi, então, no trabalho deles, numa escola, numa creche, os pais foram avisados que iam pagar uma multa se atrasassem para pegar as crianças na escola. Pegar as crianças na hora é uma questão de cooperação, é cooperar com a escola que está cuidando, com a comunidade também que está cuidando das crianças. Mas quando surgiu a multa, os pais passaram a se atrasar mais. Eles pagavam para se atrasar. Não, tudo bem, aí tenho mais tempo, eu pago. E então, o custo, aqui não era uma recompensa, mas um custo. O custo foi introduzido para melhorar a cooperação, para ter menos atraso. Aumentou o atraso. Aí eles tiraram a multa para resolver. Mas aí as pessoas tinham se acostumado a chegar naquele horário e aí não voltou o nível de cooperação durante o período da pesquisa. Tem que ser dito. Durante o período da pesquisa, o período de cooperação não foi retornado. Recentemente, eu li, o Goethe me mandou um texto, esse da primeira pesquisa, me mandou um texto mais novo do Gnizzi, em que o Gnizzi discute basicamente a ideia de que a creche não havia informado suficientemente os pais, que era uma questão de cooperação com a comunidade. Então, talvez isso também tenha impactado, eles não se deram conta desse aspecto do fato de pegar na hora as crianças na escola, e então isso pode também não ter ajudado a se darem conta que era uma situação de cooperação. Tá? Então isso é um fator, claro, que pode ter agido na pesquisa. E o quarto é com bebês de 24 meses de idade, que quando se deixava cair um objeto no chão, o bebê mesmo levanta e indica onde está e tenta ajudar. A pessoa começa a procurar e o bebê se dá conta que ela está procurando, e tenta ajudar. E depois que tu recompensas o bebê, essa é uma pesquisa feita por 2 psicólogos de Harvard. Eu ponho a bibliografia depois, né? Os bebês, depois de receber um objeto, uma recompensa, um doce, alguma coisa assim, paravam de ajudar. Como explicar isso tudo? E, bom, então, a questão seria, para mim, depois de um tempo, eu comecei um bocado de pensar sobre essas coisas, eu desenvolvi uma teoria que tem uma troca cognitiva que acontece, em que a gente se encontra num sistema que eu vou chamar de sistema hero, sistema de herói, que eu escrevi em inglês esse texto, mas sistema do herói. E quando uma recompensa muito forte entra, ou um custo, tu podes, em algumas circunstâncias, eu vou discutir também as situações em que isso não aconteceria. Tu podes fazer a pessoa trocar o sistema cognitivo que ela está usando para um sistema de troca, simplesmente de custos, recompensas e testar se vale a pena fazer a ação ou não. Então, isso vai ser a minha tentativa de explicação. Então, mas antes, talvez, é importante, acho que eu mencione mais uns casos que depois lendo alguns outros textos sobre recompensas e tal. Um deles é o Texas, para formar leitores, fez uma campanha de pagar as crianças por livro lido. E as crianças começaram a ler muito. Mas, quando pararam de pagar, as crianças voltaram a não ler. Então, o que se notou foi que talvez ele criou uma relação que não era a relação de leitor com os livros. Eles não desenvolveram amor pela leitura. Conseguiu que se lesse, sim, eles liam. Mas tão logo se parasse de pagar, o nível de leitura ficava o mesmo de antes. Então, parece que não era a solução. Um economista também, agora me faltou o nome, ele narra isso num livro dele de economia, agora esqueci o nome, eu tenho anotado aqui, mas ele é bem conhecido, é um economista conhecido, ele disse que começou a pagar a filha dele para lavar a louça, e ela parou de lavar a louça. Porque ele disse que é o seguinte, ele acha, na explicação, que é o seguinte, ela achou que ele estava pagando pouco para lavar a louça todos os dias. E ele achou o seguinte, antes ela lavava pela família, porque ela queria ajudar a família. Quando ele começou a pagar, ela começou a pensar que era
Era o trabalho. Ela não pensava mais que era pela família. E o outro é um caso que eu dei essa palestra, eu dei essa palestra uma vez lá, eu estava bem no início disso aqui, anos atrás, e uma estudante me disse, depois da palestra, me narrou um caso que me chamou a atenção. Ela disse o seguinte: quando criança, ela gostava de massagear o pai dela, deitado, e ela era uma criança, ficava massageando as costas dele, alguma coisa assim. E o pai dela um dia disse: eu vou te pagar de agora em diante por isso. E aí ela massageou, foi paga e nunca mais passou todo o prazer, aquela vontade de massagear, porque tinha virado um trabalho. Acabou aquela coisa prazerosa que ela tinha, de estar ali com o pai dela, sabe, fazendo carinho do pai. Então todas essas coisas elas são muito fortes e elas impactam a vida humana. E os filósofos estão muito preocupados com isso. E isso diz respeito às nossas regras, quando nós recompensamos alguém, quando introduzimos custos, nós temos que fazer regras, aí é a pergunta que o filósofo faz, de tal maneira que a gente pudesse não perturbar a motivação das pessoas, a motivação emocional. E eu vou usar uma expressão, envolvimento emocional, que eu acho que é uma expressão bastante rica. E essa noção de envolvimento emocional, eu acho que é o que, em todos esses casos, é comum. Quando as pessoas estavam fazendo um trabalho pela comunidade, elas estavam envolvidas emocionalmente em ajudar a comunidade. Depois, no caso também em que as pessoas, por exemplo, se imagina que elas ajudariam a creche, também estão envolvidas emocionalmente em ajudar a creche. No caso também da doação de sangue, o caso dos bebês eu deixo em aberto, porque talvez esse fenômeno, se é o mesmo fenômeno que acontece nos indivíduos adultos, pelo menos mostra que tem algum tipo de similaridade de estrutura, mas evidente, a gente não tem como fazer uma entrevista com os bebês ou saber exatamente o que está acontecendo. Então, mas parece que tem alguma coisa similar aqui, mas eu vou prosseguir, apresentar a minha posição aqui, sobre o que estaria acontecendo. Então, o que estaria acontecendo na minha interpretação dessas coisas é que nós, seres humanos, nós temos um sistema natural, vamos dizer assim. Eu não vou nem... Talvez sistema, não sei se é uma palavra, talvez é uma simplificação, talvez se pudesse explicar isso de outras maneiras. Nós temos uma motivação natural por ajudar a comunidade ou os outros, ou ajudar as pessoas com quem nós temos laços emocionais. Eu vou usar a palavra conexão aqui para laços emocionais. Laços emocionais que nós temos com a família, que nós temos com nossos filhos, nossos pais, com nossos ancestrais, com nosso país, com nossa cidade. Esses laços com a humanidade como um todo. Esses laços emocionais provavelmente formam vários... Eu uso essa expressão, círculos círculos afetivos. São vários círculos afetivos, alguns dentro dos outros, né? A amizade é um círculo desses, uma relação amorosa é um círculo desses. Nos povos antigos, clãs, tribos, aldeias formam círculos desse tipo também, né? Nações, países, a humanidade. Em todos esses casos, muitas vezes, se a gente tem um sistema cognitivo, que eu chamo de sistema herói, basicamente, é um sistema em que nós agimos e somos motivados por esses laços. Nós agimos e somos motivados pelas pessoas com quem nós temos esses laços. E o que parece acontecer nesses 4 casos, nessas 4 situações que eu mencionei, é que a introdução de uma recompensa ou de um custo cria uma espécie de perturbação, eu vou propor que é um desvio do foco da atenção. Parece que a atenção muda seu foco dos laços emocionais para as recompensas ou custos. Então, há eu podia chamar de um giro de atenção ou uma mudança de atenção. Nessa mudança de atenção, os motivadores deixam de ser as pessoas ou os laços emocionais e os motivadores passam a ser a recompensa e o custo.
Tá? Eu chamo, eu escrevi um texto em inglês, chamei de sistema trader, mas não estou falando nada do comerciante ou do comércio. Tá? Eu quero dizer que na hora ali o indivíduo faz uma troca. Ele considera a atividade ou a interação, por exemplo, se atrasar ou não se atrasar, em termos dos custos. O meu tempo vale tanto, vou pagar tanto pelo tempo, então eu pago pelo tempo. Ele esquece aqui os laços com a comunidade. Mas a minha proposta é que o que está sendo esquecido, não é que esteja sendo esquecido, mas o foco não está no foco da atenção dele, e não são, portanto, motivadores da ação dele, as pessoas e os laços emocionais. Mas os motivadores são custos e recompensas. Então, isso poderia explicar, em todos esses casos, o que fez com que, por exemplo, a filha do economista deixasse de lavar a louça. Antes ela tinha uma motivação com a família, ela tem certamente a motivação mantida, mas para aquela atividade, a atenção passa a ser posta agora na recompensa. E ela passa a entender aquele ato de lavar a louça como um ato de trocar o esforço de lavar a louça pela recompensa. E isso também aconteceu em algumas escolas, pagar para ter notas melhores, também isso aconteceu. Mas quando pararam de pagar, as crianças voltaram a ter notas não tão boas. Em todos esses casos, então, o interessante da explicação seria, nós temos um envolvimento emocional, mas esse envolvimento emocional com a atividade ou interação é devido à motivação que os laços emocionais criam, e é introduzida uma recompensa, ou um custo, e a motivação se altera, porque a atenção agora se dirige para esses laços, para esses motivadores novos, que são as recompensas e custos. Eu não sei como é que está meu tempo aqui, só porque eu... O senhor tem todo o tempo do mundo, professor. Veio aqui um desembargador agora. Muito obrigado. Só para, me perdoe interrompê-lo, já que por favor, o senhor... Por favor. O senhor tem todo o tempo do mundo, né? Está aqui o doutor Andreoni e outros também. Nós estamos muito felizes em ouvi-lo. E veio agora aqui, subiu, o desembargador Robson Cury, e disse, pena que ele está palestrando, porque eu queria dar um abraço nele, porque eu gostei muito já da palestra dele, e um craque, acabou de dizer isso. Legal. Desculpe interrompê-lo, mas já que o senhor perguntou do tempo, o senhor fique à vontade. Muito lhe agradeço, muito agradeço a generosidade de vocês. Aqui eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa que, quando eu, como filósofo, precisei lidar com essas coisas, eu tive que ler os psicólogos também. E há um psicanalista que não é tão conhecido, quer dizer, talvez seja conhecido, mas eu pelo menos não conhecia muito. Eu nem conhecia, Bowlby. Eu tomei contato com a obra dele nos Estados Unidos. Ele é um inglês, na verdade, já é falecido, e escreveu uma obra chamada Attachment, que quer dizer uma coisa assim como uma conexão. E ele teve, na sua biografia, ele foi afastado da sua mãe, então para ele foi uma coisa muito importante. E até os anos 60, quando ele escreveu, as teorias que haviam em psicologia ignoravam isso. Era uma visão um pouco de que tudo era questão de educação, podia a pessoa ser mais ligada ou não à família ou à mãe, e para ele especificamente attachment foi com a mãe. Depois a ideia de attachment depois passou a ser usada até para grupos, as ligações que tem com o grupo, com a nação, não só, mas todas as ligações afetivas. E ele começou a se dar conta, olhando crianças, e ele visitando outras culturas e tal, ele começou a se dar conta que a criança se afastava da mãe e ficava olhando para a mãe. Se a mãe, e aí fazia qualquer atividade olhando para a mãe, que dava segurança. E ia ganhando confiança, mas porque tinha esse laço emocional com a mãe que garantia a segurança dela. Então ela confiava na mãe. A mãe até podia se ausentar rapidamente e a criança ficava segura, porque sabia que podia voltar para a mãe. Então ele começa a achar que nisso das nossas relações tem uma espécie de attachment. Depois uma porção de outros psicólogos começou a usar a noção de connectedness, conexão também. E a ideia comum a todos esses psicólogos é que, e há pesquisas empíricas que apontam para isso, uma condição para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade, é que nós tenhamos muitos laços afetivos e emocionais. Quanto mais laços, melhor. Isso já pesquisas de décadas atrás. Hoje em dia a gente sabe muito mais sobre isso. Então eu postulo nessa minha explicação das coisas que o sistema herói é simplesmente esse sistema movido pelos laços. Os laços é que dão início a ele.
O sistema herói é o sistema em que nós... a palavra herói é bonita nesse sentido, porque nós somos capazes de fazer esforço pelos outros, pensando no bem-estar deles, na felicidade deles. Então, até eu quero fazer essa explicação aqui. Quando eu falo de sistema de troca, não estou dizendo que as trocas têm qualquer problema, eu usei a palavra sistema trader, mas não há nenhum problema no comércio, porque muitas vezes as relações que são de comércio viram relações de amizade. Então, tu passas a ter coisas afetivas ali. Muitas vezes pessoas podem começar a jogar, às vezes fala assim, começar a jogar lá alguma coisa, né? Digamos, sei lá, tênis, e aí vão ficando amigas, aí tu passa a ter um laço. Iniciou, simplesmente precisava de um parceiro para o jogo, mas depois passa a ter um laço de amizade ali, que é mais importante. Né? Então, essas coisas são diferentes. Quando eu estou falando em sistema de troca aqui, eu não estou falando do sistema de comércio nem nada. Eu tinha que dar um nome para isso. Eu penso que isso funciona da seguinte maneira. Na área da biologia e da psicologia, nós só podemos falar de uma coisa, um conceito, se nós explicamos qual é a função que ele tem. Pelo menos eu me preocupei muito, então, quando eu formulei essa explicação, em identificar qual era a função do sistema herói e qual é a função do sistema de troca. Então, para mim, isso estou publicando e está aberto a debate, o sistema herói ele tem a função de criar, eu chamo de cooperação quente. Em inglês eu usei hot cooperation. Cooperação quente quer dizer simplesmente o seguinte, que as pessoas fazem cooperação baseadas em laços afetivos. E o sistema de troca, a minha hipótese é que a função dele é atuar quando nós não temos laços. Então, imagina o seguinte, não tem laços afetivos com alguém, mas a pessoa precisa de alguma coisa. Bom, aí tu pode trocar. Bom, preciso que tu lave meu carro. Bom, tudo bem, então me paga. Porque eu nem te conheço, sei lá, entendeu? Então, aí tem que ter uma troca. Mas se depois tiver amizade ou qualquer outra razão, até eu sinto que a pessoa precisa, por exemplo, eu posso até lavar o carro de graça, vamos dizer assim. A ideia do sistema trader, do sistema de troca, é que ele opera quando ainda não há laços. Resolve um problema. A pessoa tem uma necessidade ou tem alguma coisa, e como é que ela obteria um bem ou serviço que ela precisa? Então ela troca. Mas porque há laços, os laços podem garantir isso. Claro, nós precisamos ter uma sociedade que permitisse mais e mais laços e, certamente, sistemas de confiança. Eu não vou ter tempo para falar disso, mas só vou mencionar as duas coisas que fazem parte no meu texto. Não vou ter tempo aqui, mas eu tenho tempo no meu texto e tenho tempo da minha vida para seguir desenvolvendo essas coisas. São compromisso e confiança. Então, essas duas coisas que garantem os laços afetivos. Nós sempre temos que sentir que a outra pessoa tem compromisso conosco, e aí nós confiamos nela. E ela confia em nós porque nós estamos comprometidos. E então isso garante o envolvimento do sistema herói, né? Chamando aqui de sistema herói, né? Dito isso, eu vou falar brevemente sobre o que eu acho que poderia ser uma solução para os casos em que o sistema herói foi perturbado, nesses casos aqui da doação de sangue, da ajuda à comunidade, das multas. Uma coisa que eu desenvolvi nesse ano e eu não tinha, eu só tinha a ideia, eu usava a ideia de sistema cognitivo. Tu tem dois sistemas cognitivos. O sistema cognitivo, essa expressão é uma expressão que a filosofia tornou famosa desde os anos 60, que é a seguinte, um sistema cognitivo é um sistema informacional, ele captura a informação do meio ambiente ou do ambiente e ele dá um resultado. Então, a ideia é que tem dois sistemas cognitivos, um deles, captura não é uma boa palavra, mas um deles recolhe ou recebe informação sobre, por exemplo, o herói, informação sobre laços afetivos, o outro receberia informação sobre custo e benefício, ou custo e recompensa. Então, quando tu trocavas o sistema cognitivo, tu trocas o modo de entender a situação. E aí a troca, na minha primeira visão, minha primeira concepção sobre isso, a troca surgem as recompensas, a pessoa troca. Mas basta a gente imaginar a seguinte situação, uma mãe que amamenta e ama sua criança, seu filho que ela amamenta. Então, entra agora um sistema, nós vamos pagar a senhora para amamentar. Nós quebraríamos o laço emocional afetivo com seu filho? Claro que não, evidentemente que não. Porque o amor de uma mãe não vai ser em nada abalado. Então, aqui é um caso claro em que nós temos um laço emocional de forma, vamos assim, talvez o mais forte possível que a gente conhece na natureza. Um laço desses
e as recompensas não são capazes de abalar. Seria ingênua a ideia. Claro que alguém pode tentar fazer um experimento para isso, né? Então, eu refletindo sobre tudo isso, eu suponho, e ponho isso à discussão, que nós temos 2 elementos que garantem a operação de um sistema cognitivo desses: a atenção e a avaliação da situação. A atenção é aqui nós estamos pondo a nossa atenção, e vai nos motivar, estamos focando nisso e nisso. E a outra coisa, então, quando nós focamos a atenção em algo, a avaliação do valor da coisa. Eu tentei fazer a minha pesquisa inicialmente sem discutir valor, mas parece que é essencial discutir valor. Então, agora, nessa forma que eu mando agora para publicação, a noção de valor está incluída. Quer dizer, a ideia basicamente é que quando nós temos um sistema operando, para que nós pudéssemos reverter ao sistema herói, as pessoas teriam que voltar a atenção às coisas com que elas têm laços, às coisas com que são as conexões delas, e a reavaliar ou avaliar o valor daquelas coisas. E da avaliação do valor, e valor não é preço, né? As pessoas sempre dizem, há pessoas que sabem o preço de tudo, mas não sabem o valor, né? Valor é uma coisa, o preço não é outra, né? A ideia de valor, provavelmente, é uma noção básica também para a mente humana. Claro, é uma questão para ser discutida em outro momento. Então, na base da troca de sistema herói para sistema de troca, da mudança desses dois, a mudança mental que há de um para o outro, haveria uma mudança de atenção e uma avaliação do valor. Então, para que nós pudéssemos fazer alguém retornar para o modo herói, por exemplo, lá no caso da ajuda para as creches, seria fazer com que as pessoas, os pais, pusessem sua atenção na ajuda à comunidade e o valor que eles dão à comunidade. Tá? Então, eu espero, como filósofo, tentar iluminar o máximo possível essas questões, tentar entendê-las o máximo, e para que nós possamos também refletir, com nossas relações afetivas, quando nós tentamos melhorá-las, saber que há uma complexidade ali, e que ainda nós temos que entender muito sobre essa complexidade. Tá? Então, agradeço a atenção de vocês por essa fala. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Foi uma honra conhecê-lo pessoalmente e também de tê-lo conosco aqui nessa brilhante palestra, nessa excelente aula e reflexão que Vossa Excelência faz com que nós exercitemos, né? Dizer que o Tribunal de Justiça está à sua disposição. Esse seminário, este evento, a finalidade dele é realmente fazer com que, principalmente os magistrados eles vejam que é necessário que hoje, não obstante eu falei no início, modernidade líquida, que nós não temos tempo nem de pensar, mas que precisamos pensar. Esta é a finalidade. Muito obrigado, professor. Uma honra tê-lo conosco.